Bem, pessoal, então vamos falar sobre as ligações. Nós falamos há pouco sobre a tabela periódica, e aqui foi comentado que os gases nobres são elementos que aparecem na natureza na forma de átomo único, átomo que não forma ligação. Então, os gases nobres são estáveis, inertes, não realizam ligações químicas, e essa estabilidade foi atribuída à sua configuração eletrônica, ou seja, eles apresentam 8 elétrons na camada de valência, então atribuiu-se essa estabilidade a essa quantidade de elétrons. Bom, as ligações químicas, então, elas acontecem sempre com o objetivo de adquirir a estabilidade. Então, os átomos ligam-se entre si para ficarem estáveis. Então, o átomo ele pode perder elétrons, ele pode receber elétrons ou ainda compartilhar, sempre buscando atingir 8 elétrons na camada de valência. O hidrogênio e o hélio são os únicos elementos que ficam estáveis com 2, porque eles só têm a camada K, a primeira camada. Tá? Os demais, na sua grande maioria, buscam atingir 8 elétrons na última camada. Bem, então as ligações interatômicas, ou também chamada intramolecular, são aquelas ligações que acontecem entre os átomos dentro da molécula. Elas são do tipo iônica, covalente ou metálica, já vou comentar sobre cada uma delas. Dentre os compostos que fazem ligação covalente, são chamados compostos moleculares, existem as ligações intermoleculares, que é aquela ligação entre as moléculas. E essas ligações podem ser ligação de hidrogênio, de polo ou forças de London. Bem, a ligação iônica, então, é aquela que acontece entre metal, que doa elétron, e ametal, que recebe elétron, conforme nós comentamos lá na tabela periódica. Então, o ametal, o metal, ele tem 1, 2 ou 3 elétrons na camada de valência. Ele perde esses elétrons, adquirindo uma carga positiva, chamada de cátion. O ametal, que tem 4, 5, 6 ou 7 elétrons, recebe elétrons até atingir 8, e ao receber elétron, ele adquire uma carga negativa, que é chamado de ânion. A carga positiva, em presença da carga negativa, acontece uma atração eletrostática, que é chamada ligação iônica. Observem aqui na figurinha, do lado que está mostrando os átomos, eu tenho o átomo de sódio, um metal da família 1. Observem a configuração eletrônica dele. Então, ele tem 12 prótons e nêutrons aqui no núcleo. Ao redor, a primeira camada com 2 elétrons, a segunda camada com 8 e a terceira com 1 elétron. Então, ele tem 1 elétron na camada de valência, família 1, né? Ao perder este 1 elétron, ele fica com a penúltima camada. E a penúltima camada tem 8. Então, ele fica estável, porque ele perde a última camada, que só tinha 1, e ele fica com a penúltima camada, que tem 8 elétrons. Então, ele fica estável dessa forma, perde um elétron, adquire uma carga 1 positivo. O cloro, por sua vez, família 17, ele tem 7 elétrons na camada de valência. Ele precisa receber 1 elétron. Então, ele recebe 1 elétron do sódio e adquire uma carga negativa, Cl-. Então, Na+, perto de Cl-, ocorre uma atração eletrostática, uma ligação do tipo iônica. Bem, um comentário que eu quero fazer aqui, em relação à atividade 2, alguns alunos me mandaram mensagem dizendo que haviam escolhido um composto iônico e me perguntando qual que era a ligação intermolecular. Se era ligação de hidrogênio, enfim. Bem, ligação intermolecular acontece entre moléculas. Ou seja, quando eu tiver compostos que fazem ligação covalente. Quando a ligação for iônica, eu não formo molécula, eu formo um composto iônico. E a ligação que acontece em toda a estrutura é do tipo íon-íon.
Observem aqui nessa figura, eu tenho aqui o retículo cristalino, é assim chamado o composto, o sólido iônico. Esse aqui é o retículo cristalino do NaCl, que eu mostrei agora há pouco, né? Então, essa bolinha laranja seria o sódio, a bolinha verde seria o Na. Observem que cada bolinha verde, cada sódio, está rodeado de bolinhas laranja, que seriam o Cl, né? Que eu chamei o verde de Na. E vice-versa, a bolinha laranja está rodeada de bolinhas verdes. Então, ao longo de toda a estrutura, a ligação que existe ali é íon-íon. Não é ligação de hidrogênio, não é dipolo, não é nada disso. É íon-íon. É uma ligação bastante forte, por isso que os sólidos iônicos têm alta temperatura de fusão e altíssima temperatura de ebulição, certo? Bem, outro fator importante é identificar a fórmula do composto iônico. Como é que eu sei que o composto iônico formado entre alumínio e oxigênio é Al2O3? Como é que eu sei que o composto formado entre cálcio e flúor é Ca1F2? Então, vamos observar aqui. Primeira coisa a fazer é identificar a família de cada um dos elementos que vai participar da substância. Então, vou olhar lá na tabela periódica. Cálcio é da família 2, tem 2 elétrons na camada de valência. Cálcio é um metal, tende a doar elétrons. Então, o cálcio perde 2 elétrons e adquire uma carga 2 positiva. Flúor, família 17, 7 elétrons na camada de valência, recebe 1 elétron para ficar estável, adquirindo uma carga 1 negativo. Bem, depois que eu sei qual é a carga, depois que eu sei o número de elétrons que ele tem na última camada, o número de elétrons que ele recebe ou perde, e por consequência a carga, eu vou começar a escrever o meu composto. Sempre o composto vai apresentar o átomo de metal na frente e o ametal vem depois. Então eu vou escrever ali cálcio com a sua carga. Cálcio 2+, flúor 1-. O meu composto, ele vai apresentar, eu tenho que mostrar os elementos e as quantidades de cada elemento. Então, como é que eu posso obter? Uma das formas, tem outras formas, né? Mas uma forma bem simples de obter essas quantidades é aplicar a regrinha do X, onde eu tenho, observem aqui pela setinha vermelha, a carga do cálcio vai lá para baixo, indicando o índice do flúor. E a carga do flúor, pela setinha azul, vai lá para baixo, indicando o índice do cálcio. Então, eu tenho o composto Ca1F2, certo?